Galerinha do segundo médio! E aí, animados para a correção de hoje? Eu espero que estejam, né? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 5. Queria deixar uma observação, né? Vocês estão no ensino médio, já estão aí preparando para fazer Enem, já estão pensando, eu estou no segundo ano ainda, mas tem muita gente que já tenta para ter uma noção do que é o Enem, já vai se preparando, né? Então, assim, aconselho vocês que vocês tentem fazer as atividades, usem as videoaulas para fazerem correção mesmo, como se vocês estivessem na sala de aula, porque não é assim que a gente faz em sala. A gente passa a tarefa e depois no dia seguinte a gente corrige com os alunos. Tentem fazer dessa forma, né, para ver se vocês conseguem aprender. Para tiver alguma dúvida, coloca aqui, vai ser um prazer responder vocês. Vamos lá? Vamos nessa! Então, gente, estamos vendo aqui circunferência trigonométrica, né? Ele apresenta pra gente, né, que nessa semana você irá compreender a relação entre as medidas de ângulos em radianos e em graus e irá resolver problemas envolvendo essas relações. E aí ele traz pra gente a unidade de medida de arcos e de ângulos. Então, comumente conhecemos a unidade de medida de ângulos, que é o grau, mas existe também uma unidade muito útil, que é o radiano. Essa unidade de medida está relacionada com o comprimento do raio da circunferência. Um radiano, que a gente escreve da forma de um rádio, é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que ele está inserido. Então, a gente tem um desenho aqui de um arco, né, com um ângulo alfa aqui, e um arco AB, que tem uma medida de 1 radiano. Nessa circunferência, o ângulo alfa é igual a 1 rádio, pois o comprimento do arco AB é igual à medida do raio R. E aí ele traz alguns exemplos. Exemplo 1. Um ângulo de um arco de uma circunferência tem uma medida de 2,5 radianos. Sabendo que seu raio mede 12 centímetros, determine o comprimento desse arco. Se o comprimento de um arco mede 1 radiano é igual à medida do raio, então o comprimento de um arco que mede 2,5 radianos será 2,5 vezes o raio. Como nessa circunferência o raio mede 12, pode-se concluir que o comprimento de um arco que mede 2,5 radiano nessa circunferência tem medida igual a 2,5 vezes 12, que seria 30 centímetros. E aí a gente tem a medida da circunferência em radianos, né? Já sabemos que a medida de uma volta completa na circunferência em graus é 360. Nessa mesma medida em radianos equivale a 2π radianos e meia volta, 180. Por sua vez, equivale a π radianos. Para calcularmos a conversão entre essas unidades de medida, utilizamos a regra de 3. Então, a gente tem aqui, olha, transformar 120 graus em radianos e 5π terços em graus. A gente pode usar a regra de 3. π radianos ou 1π radianos equivale a 180 graus. X equivale a 120 graus. E aí a gente multiplica cruzado, x vezes 180 igual a 120π. E aí, quem seria o x? 120π dividido por 180, então 2 terços de π radiano, simplificando, tá, gente, isso aqui. Para fazer, né, os 5π terços em graus, a mesma coisa, π radianos é 180, 5π terços de rádio é igual a x, multiplica cruzado, π vezes x é 180 vezes 5 terços de π, passa o π que está com x para o lado de cá, dividindo a fração, e aí a gente tem que o x vale 300 graus. Vamos ver na prática, né? Porque falando assim, é meio confuso, né? Então, vamos ver isso na prática. Então, no primeiro, a gente vai fazer as conversões de graus para radianos. E na letra a gente tem aqui 135 graus. Então, o que eu vou fazer? Π radianos equivale a 180 graus. X equivale a 135 graus. E daí eu multiplico o cruzado, então eu teria 180x igual a 135π. Então, meu x, ele vai ser 135π dividido por 180. Gente, na hora de fazer essa divisão, esse símbolo do grau vai sair, porque grau por grau. O 135 e o 180, vocês podem procurar divisores comuns para ele. Então, vamos supor que você não tenha uma visão assim de um divisor grande, mas você perceba que você pode dividir por 5, por exemplo. 135 por 5 daria 27. Deixa eu colocar na frente, que tá ficando apertadinho aqui, né?
Então, a gente teria aqui 27 π, e a parte de baixo, 180 por 5, daria 36. E aí, o 27 e o 36, a gente percebe que todos os dois são divisíveis por 9. E aí, 27 por 9 dá 3, e o 36 por 9 dá 4. Então, a gente tem 3π sobre 4 radianos. Certo? Daí, a gente vai fazer a letra B. A letra B a gente tem 100. Então, π radianos corresponde a 180 graus. Sempre 180 e π aqui, ou 2π radianos e 360. X vai corresponder a 100 graus. E aí a gente multiplica cruzado. Então, a gente teria 180x igual a 100π. Então, x é 100π dividido por 180. Aí, o símbolozinho do grau você vai esquecer. Pode cortar os zeros aqui. O 10 e o 18 a gente pode dividir por 2. Então, a gente chegaria aí em 5π dividido por 9. Deixa eu consertar esse meu π aqui, que ficou bem feio, né? Certinho? Radianos. Eu vou apagar a letra A e a letra B, a gente vai fazer a letra C e a letra D, tá bom? Então, vamos lá. Letra C. Mesma coisa. Π radianos correspondem a 180 graus. X correspondem a 65 graus. E aí, a gente multiplica cruzado. Então, a gente tem 180x igual a 65π. A pessoa fala 65, coloca 64. Pode uma coisa dessa? Eita! E aí, então, o nosso x seria 65π dividido por 180. E aí, eu vou simplificar, tá, gente? Sempre simplificando. Então, 65 por 5, a gente vai encontrar 13. E 180 por 5 são 36. E aí, o 13 e o 36, eles não têm divisores comuns, né? Então, a gente deixa assim, tá? Se você quiser ter certeza que tá certo, é só você colocar o 180 aqui no lugar do π, que funciona também direitinho. Radianos. E aí, o 75, a letra D, mesma coisa. Π radianos correspondem a 180 graus. X corresponde a 75 graus. Multiplicando cruzado, 180x igual a 75π. Então, o nosso x seria 75π dividido por 180. Corto o símbolozinho do grau, vou dividir isso aqui por 5. Começo sempre com valores baixinhos para ficar fácil para vocês me acompanharem. 75 por 5 vai dar 15π. 180 por 5 são 36. A gente consegue dividir isso aqui por 3. Ficamos com 5π e 36 por 3 é 12. Beleza? E aí a gente vai para a questão 2, que é para fazer o contrário, né? Fazer a conversão de radiano para grau. Eu vou fazer aqui a letra A. A gente pode fazer a mesma coisa. Π radianos correspondem a 180 graus. E aí a gente teria aqui 7π sobre 6 radianos vão corresponder a x graus. E aí a gente multiplica cruzado. Então, a gente teria aqui πx igual a 180 vezes 7π sobre 6. O x, então, esse 180 com esse 6 eu posso simplificar. Aqui fica 1. 180 por 6 vai dar 30. Então, seria 30 vezes 7π dividido por π. Posso cortar o π, 30 vezes 7, 210. Então, seriam 210 graus. Uma maneira mais fácil de vocês fazerem direto é só vocês fazerem isso aqui, ó. Troca o π por 180. Aqui a gente divide, ó. Fica 30. 7 vezes 30, 210 graus. Tá bom? Mas eu vou fazer do jeitinho que o Pet trouxe pra vocês. Então, vamos fazer a letra B. Vocês viram fazer a letra A, eu sugiro que vocês façam o vídeo, tentem fazer as demais, depois voltam e confiram a resposta de vocês com a minha. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia.
π radianos, corresponde a 180 graus. 4/3 de π radianos correspondem a x graus. Então, multiplicando cruzado, π vezes x é igual a 180 vezes 4π sobre 3. Eu vou simplificar o 180 com 3. E aí, eu fico com x igual a 60 vezes 4π. E esse π que está multiplicando passa para cá dividindo. Corto aqui, 60 vezes 4, 240π. E aí, a gente ainda tem a letra C e a letra D. Então, eu vou fazer a letra C cabe aqui e a letra D a gente vai apagar uma. Π radianos correspondem a 180 graus e 11π sobre 6 radianos corresponde a x graus. Multiplica cruzado, π vezes x é igual a 180 vezes 11π sobre 6. Vou simplificar de uma vez para ficar mais fácil. X vai ser 30 vezes 11π dividido por π. Cortei o π, 30 vezes 11, 330 graus, certo? E aí, vamos apagar a letra A aqui para a gente fazer a letra D. Não pode esquecer de colocar o símbolozinho do grau e nem escrever a palavrinha radiano quando for radiano, tá? Na resposta. Então, letra D. Π radianos correspondem a 180 graus. Π sobre 9 radianos correspondem a x graus. Multiplica cruzado, π vezes x é 180 vezes π sobre 9. Vou simplificar o 180 por 9, 180 por 9 dá 20. O meu x vai ser 20π dividido por π, que vai ser igual a 20 graus. Tranquilo? Se você não quiser simplificar, né, igual eu fiz aqui, você pode fazer o 180 vezes 4, depois dividir por 3. Eu prefiro simplificar antes de multiplicar para ficar mais fácil e conseguir fazer tudo de cabeça, tá? Lembrando que se você quiser só colocar o 180 aqui e dividir por 9, vai dar certo do mesmo jeito. Então, gente, questão 3. Um arco de circunferência de raio 10 centímetros mede 2,5 centímetros. Determine a medida desse arco em graus e em radianos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Peraí. A gente viu lá em cima no exemplo que ele falou pra gente, vamos voltar aqui, ó. Ele fala pra gente que o comprimento de um arco que mede 1 radiano é igual à medida do raio. Então, o que eu posso falar aqui? Que 1 radiano vai corresponder à medida do raio, que seriam 10 centímetros. A gente tem aqui 25 centímetros, então a gente teria aqui x radianos. Multiplicando o cruzado, a gente teria 10x igual a 25, então x vale 25 dividido por 10, que seria 2,5 radianos. Então, achamos a medida desse arco em radianos. Para achar em graus, a gente tem que 1 radiano, ele corresponde a 57,2 graus. Então, a gente pode falar que, não x, aqui não y, a gente tem o valor que a gente encontrou ali, que seriam 2,5 radianos, seria o correspondente a y graus. Aí, multiplicando o cruzado, a gente tem y igual a 2,5 vezes 57,2. Então, o nosso y vai ser, e aí só fazer 57,2 vezes 2,5. Então, 5 vezes 2, 10, vai 1. 35 mais 1, 36, vão 3. 25 e 3, 28. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14, vai 1. 10 mais 1, 11. 0, 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 8, 9, mais 4, 13, vai 1. 3 mais 1, 4 e rebaixo 1. 1, 2, 1, 2. Então, a gente teria aí um y de 143 graus. Certinho? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Se gostou, dê o seu like, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco sempre.
E ó, se você ainda não viu o canal do tio Marcos, está fazendo as correções de português, corra lá, gente. Ele tem aula de redação, além das correções do PET, e tá preparando algumas novidades pro canal dele. Então, corram lá e depois me contem se vocês gostaram. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem!